pessoal, meu nome é Walter Cunha, sou professor de Tecnologia da Informação. Muita gente deve me conhecer porque eu sou mantenedor do blog, né, Tem Informática para Concursos Públicos. Recebi o convite do professor Sérgio Carvalho e do professor João Antônio para estar ministrando para vocês algumas videoaulas na parte de Tecnologia da Informação. E para começar, eu selecionei umas 10 questões, né, da ESAF, que foram aplicadas no ano de 2008, dos vários concursos, né? A ideia é que a gente resolva essas questões, vocês mandem mais sugestões, né, de novas abordagens e que a gente, cada vez mais, a gente se adapte a essa nova mídia, né, que é a videoaula, tá bom? Então, essa primeira sequência de aulas, como eu já falei, são exercícios da ESAF, né? São questões aplicadas em concurso da ESAF no ano de 2008, tá? A gente vai resolver as questões de rede da STN, né? Passando aí por MPOG, STN, o processo simplificado que a ESAF aplicou, tá? E o ISS Natal. Por fim, né, numa próxima sequência, a gente vai resolver a da CGU, que a carga de rede foi muito maior na parte de infraestrutura. Então, a gente vai começar, né, vocês devem estar disponível com o PDF aí. A gente vai começar com a questão 15, tá, da STN, né, da parte de infraestrutura, que foi aplicada em 2008, tá bom? Então, como vocês podem ver no PDF, a mensagem SNMP, que permite a busca do valor de uma instância de um objeto MIB, Management Information Base, específica é denominada. Então, a gente tem 5 opções, tá? São 5 opções, são 5 mensagens, né? Então, a gente tem na letra a SET Request, a B, a GET Response, a C, Trap, a D, a Get Next Request e a E, a Get Request. Então, pessoal, ele está perguntando qual dessas informações SNMP ela busca o valor de uma instância da MIB, né? Então, adianto para vocês que todas essas são mensagens SNMP válidas, certo? Só que cada uma tem uma função específica, né? Então, a gente vai... Primeiro, a gente tem um servidor, né, o gerente da rede, management, e a gente tem o agente, que estaria na máquina monitorada. Esse aqui é o agente que fica na máquina que está sendo monitorada, e esse aqui é o gerente SNMP. Então, essas mensagens são responsáveis pelos diálogos entre o gerente e o agente. Então, uma primeira mensagem que o management pode fazer é o GET Request, na qual ele vai perguntar alguma informação que se encontra na MIB, né, que está aqui dentro do agente, a base. Então, através do GET Request, o management pergunta ao agent, uma variável que está colocada na MIB. A resposta sempre é o GET Response. Então, ele pergunta através do GET Request e ele recebe a informação através do GET Response. A próxima mensagem seria uma GET Next Request, que nada mais é do que um próximo request, né? Então, seria um request da sequência, né? Então, GET Next
rec. E a resposta continua sendo um get response. Ok? Então a gente já viu o get request, o get next request, o get response, que seriam as respostas. O set request é quando o management ele altera ou inicializa uma variável da MIB, né? Seria o set request. Então, nesse caso do set request, a gente teria o management atuando numa modificação na base, né? Na base de informação, certo? E por último, a gente vai ter o alerta, né? O trap. O trap seria o alerta do agente alguma coisa que disparou um alerta que vai, a partir do agente, chegar no gerente, né? Então, o agente, aconteceu alguma coisa na área do agente, alguma alteração que foi configurada para que, quando essa alteração acontecesse, o agente avisasse imediatamente o gerente, sem precisar que o gerente pergunte, né? Então, a gente tem aí as cinco mensagens, né, características do SNMP original, certo? Então, voltando à questão, a mensagem que permite a busca de uma instância do objeto MIB, aí, quem busca seria ou a GET REQUEST ou a GET NEXT REQUEST, né? Só que no caso, quando a gente tem as duas, como ele não está falando nada, a gente vai escolher a GET REQUEST, que seria a busca original. Então, a nossa resposta vai ser a letra E, certo? A GET REQUEST, que é a mensagem característica da requisição, ok? Então a gente vai agora para a questão 16. Na questão 16 da STN, né, de 2008, na parte de infra, ela fala o seguinte: os equipamentos de interconexão que delimitam domínios de difusão são os... Aí ele dá as respostas, né? Roteadores, comutadores, concentradores, pontes e repetidores, né? Então a gente tem A, roteadores, a B, comutadores, a C, concentradores, a D, pontes, e a E, repetidores. Bem, pessoal, aqui é uma questão clássica, né, que ela pede as funções, né, dos principais ativos de rede, né, que eles estão listados aqui de uma rede comum, tá? Então, para resolver essa questão, ele está perguntando qual equipamento desse limita o domínio de difusão. Então, a gente pode perceber nessa questão que ele deu preferência por usar o português, né? Então, tudo que ele colocou na questão está sendo usado em português. Então, difusão... A difusão que ele está perguntando nada mais é do que o nosso velho broadcast. O que ele está perguntando? Qual desses ativos de rede, normalmente, né, no caso, está implícito, que é responsável por delimitar broadcast? Ok? Então, a gente, colocando as palavras em inglês para ficar mais... familiar para vocês. Então, os roteadores a gente usa em português, mas em inglês seriam os routers, né? Os comutadores, aí esse aqui a gente conhece mais em inglês, que seriam os switches. Os concentradores seriam os nossos famosos hubs, certo? As pontes seriam as bridges.
E os repetidores seriam os repeaters. Então, pessoal, ele está perguntando qual desses costuma delimitar, a gente usar na rede para ele delimitar o broadcast, né, a difusão. Então, a gente sabe da teoria de redes, partindo do princípio que a gente já tem uma certa familiaridade. A gente tem os domínios, né, de broadcast, dos DBs, e os domínios de colisão. Então, os domínios de colisão, eles acontecem, né, quando a gente tem vários equipamentos que dialogam no mesmo meio. Então, uma vez que eles tentem dialogar ao mesmo tempo, vai acontecer a chamada colisão. E o de broadcast, seriam quando a gente consegue mandar para todo mundo. Na próxima aula a gente continua esse assunto.